irmãos, que bom, né? E assim como a Geisana falou, que responsabilidade que a gente assume, né? Quando a gente expressa diante de Deus. Não vamos ficar com medo, né? Mas entendemos a grande responsabilidade da vida. E nós assumimos diante de Deus, né? Porque nós vemos Salomão falando que nós não devemos votar. Se votar, devemos cumprir. Toda vez que você canta, né, toda vez que nós cantamos, nós estamos fazendo votos ao Senhor. Nós estamos fazendo promessas. Né? E como nós ouvimos, não é que nós devemos ter medo, mas nós devemos ter consciência da responsabilidade que nós estamos assumindo. Né? E sabemos desse tão grande amor que Deus tem para com as nossas vidas. O cuidado que Deus tem para com o seu povo. Eu gostaria de refletir com os irmãos nesta noite, culto de celebração da ceia, Marcos capítulo 14, os versículos 12 ao 26. Evangelho de Marcos, capítulo 14, os versículos 12 ao 26. O salmista, quando nós vemos o salmista lá no Salmo 119 falando a respeito da palavra de Deus, né, como são doces para o meu paladar as suas palavras e mais que o mel para a minha boca. Né? Então nós sabemos que Jesus é o mestre do ensino. Jesus ele tem a facilidade de se comunicar com seus apóstolos, com seus discípulos, com aquelas pessoas que conviviam. Jesus tinha a facilidade de conviver com as pessoas de tal forma, né, que é algo que a gente não consegue definir, não consegue explicar. Né? Então a gente percebe realmente quão grande amor para com as nossas vidas. Né? Quanto que Deus nos ama. E esse texto que nós vamos ler, o texto da palavra de Deus, ele vai nos mostrar justamente a esse respeito daquilo que o Senhor tem feito para com as nossas vidas. O cuidado de Deus para com as nossas vidas. E por ele ser o mestre do ensino, ele trabalha com os seus apóstolos. Ele trabalha com os seus discípulos. Né? Ele trabalha com o objetivo de prepará-los, de ensiná-los, para que eles passem essa mensagem adiante. Mas nós vemos que aqui, Jesus, já no final do seu ministério terreno, ainda estava passando os seus ensinos. Ainda estava ministrando para os seus apóstolos. E esses ensinos, eles vêm falando conosco através dos anos. A palavra de Cristo, ela sempre vai estar transmitindo, e nós sempre vamos estar aprendendo através desses ensinos de Jesus. Jesus ele sempre teve, em todos os momentos, até naqueles momentos difíceis, naqueles momentos ruins, que ele aproveitava as oportunidades e transformava esses momentos ruins no ensino da palavra de Deus. E aqui em Marcos capítulo 14, dos versículos 12 ao 26, eu vou fazer a leitura do texto, os irmãos poderão acompanhar. É a última ceia que Jesus está celebrando com os seus discípulos um pouco antes da sua morte. Logo ele seria enviado para ser condenado, né, e ser crucificado. Mas esse é o momento em que ele está com os seus discípulos, com os seus apóstolos. Marcos capítulo 14, dos versículos 12 ao 26, diz assim: No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: Aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-me. E digam ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta: Onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, aquele que está comendo comigo. E eles ficaram tristes, e um por um lhe disseram: Com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: É um dos 12, alguém que come comigo no mesmo prato.
O Filho do Homem vai começar escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos seus discípulos e todos beberam. Lhes disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. E eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E depois de cantarem um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Antes mesmo de Jesus ser condenado, ser crucificado, ele começa a ensinar aos seus discípulos, a trabalhar com os seus apóstolos, situações que ainda estariam acontecendo. Mesmo com essa convivência diária que eles tinham, naquele momento tão complicado na vida de Jesus, Jesus procura estar orientando e trabalhando na vida dos seus discípulos para que eles pudessem tirar aprendizados preciosos de todos os acontecimentos. E é interessante porque quando a gente vê os relatos, nós vemos os escritos de João, os escritos de Pedro, que estiveram ali acompanhando, eles nos ensinam exatamente, o próprio Mateus, o que deveria ser feito, como deveria ser feito e como eles entenderam depois de tudo que aconteceu. E é interessante porque nas nossas vidas muitas vezes nós não entendemos o momento. Nós só vamos compreender depois de algum tempo, depois de algumas circunstâncias que ocorrem. Porque é muito interessante quando nos é falado, quando nos é dito que as situações e a palavra de Deus nos fala a respeito das aflições, das dificuldades, mas na hora que nós estamos enfrentando, nós estamos passando por esses momentos, nós não compreendemos. Algum tempo depois é que nós vamos entender o verdadeiro sentido daquilo que estava sendo mencionado. E aqui nós vemos na palavra de Deus exatamente isso. Nós vemos Jesus falando para os seus discípulos alguns acontecimentos. O que marca muito a história é justamente essa questão de Judas. Porque aqui o texto ele vai estar fazendo referência a Judas, embora nós não vamos ver Jesus mencionando o nome. Jesus estava falando de um acontecimento, como Jesus havia falado para Pedro um pouco antes. Pedro, você também vai me negar. E assim como Jesus falou para os outros discípulos, todos vocês vão me abandonar. No momento crucial vocês virarão as costas. Assim como eles disseram naquele momento que Jesus disse que um deles trairia, porventura, com certeza, não sou eu. Assim como quando Jesus disse que eles o abandonariam, eles também disseram da mesma forma. Nós, de jeito nenhum, eu não. E Pedro chegou a dizer, olha, mesmo que todos os outros façam isso, eu não farei. Então nós vemos que Jesus estava tratando e ensinando justamente algumas questões para aquelas pessoas, que ele mostrou a importância da unidade, a importância de estarem juntos, de estarem unidos. E esse é o momento em que Jesus chama os seus discípulos para essa união, para essa comunhão, em que ele, sabendo da dificuldade, tudo aquilo que estaria enfrentando logo após, ele procura estar em comunhão com os seus discípulos, ensinando-os a estarem sempre juntos, em companhia uns dos outros e nunca isolados. Nunca sozinhos, a não ser no momento secreto. É o que a palavra diz, quando você vai estar falando diretamente com Deus. Mas a importância que Jesus estava mostrando para os seus discípulos é de eles estarem trabalhando juntos, de estarem convivendo juntos. É interessante que até mesmo quando Jesus envia os seus discípulos para pregarem, ele envia de 2 em 2. Nunca envia sozinho. É um dos aspectos que Jesus mostra de estarem um ajudando ao outro. É o que nós encontramos no Antigo Testamento. De estarem complementando, de estarem juntos, de estarem realmente trabalhando, ensinando tudo aquilo que é importante de estarmos nessa comunhão. E Jesus realmente estava mostrando, através ali na ceia do Senhor, a importância de nós não nos isolarmos, de não ficarmos isolados com aquilo que acontece. Nós temos visto nos nossos dias que muitas pessoas têm agido dessa forma, têm se isolado, estão partindo para isolacionismo, e é muito preocupante quando isso acontece.
Porque Jesus não ensinou isso. Até quando Jesus ele ia orar sozinho, mas ele levava os seus discípulos, alguns, deixava-os um pouquinho antes e iria à frente. Ele nunca estava só, no sentido de, como nós falamos pessoalmente, porque nós entendemos, e alguns podem dizer, não, pastor, mas nós nunca estamos só, porque Deus sempre está conosco. É óbvio. Mas existem aqueles momentos em que nós queremos nos afastar das pessoas, até mesmo da igreja. Eu quero dar um tempo, eu quero me afastar. Como que nós podemos agir dessa forma quando Jesus mesmo nos ensina a importância de estar junto com os seus? Jesus reuniu os apóstolos, Jesus reuniu os discípulos, porque era com eles que ele convivia. A igreja era com 13 pessoas, apenas os 13, embora muitos visitantes estavam, mas Jesus estava trabalhando especificamente com os apóstolos, porque ele queria passar uma mensagem mais importante para que eles pudessem assimilar e conviver tudo aquilo que eles estavam vivendo, aprendendo no dia a dia, para que eles pudessem compartilhar futuramente. Nós vemos em Mateus 28 que depois da morte e ressurreição, Jesus fala a esse respeito: eu estarei convosco, vocês serão minhas testemunhas e eu vou estar com vocês. Então nós vemos a importância que Jesus nos mostra na celebração da ceia, da unidade, da união com os seus discípulos. Quando nós celebramos a ceia, nós estamos vendo justamente esse aspecto da unidade da igreja. E é o que Jesus quer para o seu povo. E outro aspecto muito importante é que Jesus não exclui nenhum da sua comunhão. Jesus não exclui nenhuma pessoa da sua comunhão. Pelo contrário, ele fez questão que todos estivessem presentes. Mesmo aquele que o trairia. Jesus não faz acepção de pessoas. Nós falamos, aqui o texto ele mostra justamente Judas, porque nós sabemos o que estaria acontecendo. Nós lemos hoje, nós sabemos o que aconteceria. Mas naquele momento, os discípulos não conseguiam compreender. Porque eu fico me imaginando que se os apóstolos soubessem que era Judas, a situação ia ficar muito complicada. Pedro, eu acho que sairia no tapa fácil, com Judas. Ou qualquer um dos outros, não iam permitir que Judas ficasse com eles. E iriam tratar uma discussão muito séria com Jesus a respeito: Senhor, não é possível que ele permaneça conosco. Mas é interessante que nós olhamos para o texto e vemos apenas Judas. Mas nos esquecemos que Jesus falou também que aqueles que o negariam estavam ali com ele. Aqueles que o abandonariam estavam ali com ele. Ou seja, Jesus estava mostrando para os seus discípulos, e mais tarde eles puderam compreender, que não era simplesmente porque um ou outro estaria fazendo, mas porque todos eram frágeis sem a presença do Senhor nas suas vidas. Nós já falamos a respeito da autodependência, da autoconfiança. A autoconfiança é bom em determinados momentos, mas na vida espiritual ela não serve quando nós nos julgamos superiores, achamos que somos capazes de chegar até a presença de Deus, porque nós somos bons. Isso é um perigo grave, algo que o diabo tem colocado no coração das pessoas. E a Bíblia diz que não há um bom sequer. Então nós entendemos que quando nós nos julgamos autossuficientes, esse é um perigo muito grande para o nosso relacionamento com Deus. E ali é o que estava acontecendo com os discípulos. Eles tinham essa ideia de que com Jesus ao lado deles, eles eram invencíveis. Mas eles não haviam experimentado ainda o momento em que Jesus seria retirado da vida deles. Aí qual seria o posicionamento? Qual seria a atitude? Como eles agiriam depois de tudo isso? E aqui nós vemos o texto. Jesus disse: vai me trair. Mas Jesus já havia falado: Pedro, você vai me negar. Jesus já havia falado para os discípulos: olha, chegará um momento em que eu for entregue, todos fugirão. Todos correrão, todos se afastarão. Pedro, nós já falamos, ele diz: eu não, os outros podem, mas eu não. E é interessante, irmãos, que o nosso relacionamento com Deus funciona dessa forma. Muitas vezes nós olhamos para pessoas que estão passando por dificuldades e eu olho e digo: olha, comigo nunca que isso vai acontecer. Eu jamais agiria como aquela pessoa. Nós temos que tomar muito cuidado, porque nós estamos focados para o nosso eu. Nós estamos focados para a nossa força, para o nosso ser humano. Nós nos esquecemos de que nós somos fortes quando Cristo está conosco.
Nós não podemos nos esquecer de que a força vem do Senhor. Nós não podemos nos esquecer que nós realmente somos vitoriosos, porque é o Senhor quem nos dá a vitória. E aí é importante que até mesmo quando nós recebemos a bênção, somos vitoriosos, nós não temos o direito de bater no peito e dizer eu consegui, eu conquistei com os meus esforços. Não, é pela graça e pela misericórdia do Senhor que nós temos obtido êxito nas nossas vidas. E Jesus olha, hoje é fácil nós olharmos e dizermos, poxa vida, Judas estava ali, e Jesus estava recriminando a vida de Judas, mas Jesus estava falando justamente para Judas, estava falando para Pedro, Tiago, João, todos os apóstolos, dizendo, olha, vocês têm que entender que a união, que o estar em Cristo é algo fundamental, importante para o relacionamento, para a vida de vocês, depois que passar esse momento. Enquanto nós estamos aqui, enquanto eu estou junto, é muito fácil você falar, porque vocês estão vendo, vocês estão acompanhando. Imagine a alegria dos apóstolos, como eles vibravam, né? Quando Jesus fazia um milagre. Eu fico imaginando a alegria desses apóstolos, talvez mais até mesmo do que as próprias pessoas que eram curadas. E isso fazia com que eles dissessem, né? Provavelmente eles se enchiam, né? Cresciam cada vez mais, né? Nossa, esse cara é bom, nós estamos com ele. Mais ou menos como o time de futebol, né? Quando ganha, todo mundo vai no peito, diz, eu sou, esse time é bom demais. E quando começa a perder, a gente começa a esconder, né? Porque a gente fica com vergonha. E ali os discípulos estavam nessa euforia. Nós estamos com o cara, esse é o cara. Não tem o que possa. Então nós estamos com ele, nós somos indestrutíveis, nós somos o máximo. E eles contemplavam Jesus ressuscitando mortos, Jesus curando aleijados, cegos, surdos, mudos, fazendo milagres, expulsando demônios. E isso era algo que mexia com a cabeça dos apóstolos. Mas agora Jesus chegou num momento íntimo com os seus discípulos e disse, olha, vocês precisam entender a realidade. Eu vou estar voltando para o Pai. Vocês vão ficar aqui sozinhos. E vocês precisam entender que vocês têm que dar continuidade a tudo aquilo que eu havia feito, sem que eu esteja fisicamente presente. Porque Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias. Mas é diferente, né? Você está pegando, vendo, tocando, olhando Jesus realizando os milagres. Jesus disse, agora eu vou para o Pai. E vocês vão dar continuidade ao ministério. E nesse momento de celebração da ceia com os seus apóstolos, todos esses, nenhum poderia chegar e dizer, olha, eu, me eximi daquilo que Jesus falou. Porque todos eles disseram, Senhor, com certeza não sou eu que vou te negar. Com certeza não sou eu que vou fazer isso. Com certeza não vou ser eu que vou traí-lo. E esse é o aspecto, esse é o fundamento que muitas vezes nós nos colocamos e imaginamos que nós realmente vamos sair ilesos se nós confiarmos naquilo que nós fazemos ou naquilo que nós poderemos fazer. E é interessante que todos aqueles que abandonaram no momento crucial, mais importante, nós sabemos que eles fugiram quando Jesus foi preso. Mas Jesus mostrou um outro ensinamento aos seus discípulos. Além dessa fragilidade, ele nos ensinou a estarmos firmados em Cristo e a pedir perdão daquilo que nós fazemos ou daquilo que nós cometemos, daquilo que nós erramos. E aqui existe uma grande diferença entre Judas e Pedro e os demais apóstolos, porque os demais apóstolos entenderam a mensagem de Jesus. Quando Jesus foi morto e ressuscitou e apareceu e começou a trabalhar com eles, eles começaram a entender realmente tudo aquilo que Jesus havia dito. Eles começaram a voltar os seus pensamentos. Realmente Jesus havia nos alertado a esse respeito. Eles se arrependeram das suas atitudes. E houve mudança nas suas ações. Diferentemente de Judas. Porque Judas, embora alguns textos ele vai dizer, fala sobre o arrependimento, o arrependimento ele leva a transformação, ele leva a mudança. É metanoia, ele faz essa mudança. No grego diz que você está sendo transformado, você está mudando de vida, mudando de atitude. E Judas, ele simplesmente sentiu remorso por tudo aquilo que ele fez. Ele não podia ter feito isso, esse é um homem bom. Tanto que ele estava preocupado com o dinheiro, e depois ele volta e devolve todo aquele dinheiro. Ele diz, olha, não foi o que eu queria, não é o que eu imaginaria, ou não é o que eu imaginava para a minha vida. Esse dinheiro não vai fazer bem para a minha vida, eu estou devolvendo. E até ele fez bem. E se ele volta aos pés de Jesus, irmãos, eu tenho plena convicção de que ele seria perdoado.
Jesus tem um amor incondicional. O amor de Jesus é tão grande para conosco que Ele perdoaria, porque quantas vezes nós o traímos? Quantas vezes nós traímos a Jesus? Todas as vezes que nós pecamos, nós estamos traindo o Filho de Deus. Não é diferente de Judas. Qual foi a traição de Judas? Ele foi lá e mostrou para os soldados: ó, esse daqui é o Jesus. É esse que vocês precisam prender. Tem algo mais do que isso? Que eu lembre, não, né? Mas o que Judas fez foi isso. Apontou o caminho para os soldados, porque estava à noite, escuro, não conseguiam enxergar. Como que nós vamos saber quem é o Jesus? Né? O judeu tem muitas características das vestimentas, a barba, né? O mesmo estilo. Como que vão encontrar Jesus naquele breu, né? Naquela escuridão total? Algumas tochas, né? Luminárias. Hoje é fácil com tantas iluminações, mas naquela época não era tão simples assim. E Judas vai, não estou defendendo Judas, né? Ele fez errado. Mas assim como nós não defendemos Pedro, como nós não defendemos os outros apóstolos, que também erraram. Mas a diferença foi do posicionamento que eles tomaram após terem cometido o erro, de chegarem diante da presença do Senhor e se arrependerem das suas atitudes, se arrependerem das suas ações. E é isso que Jesus espera do seu povo, da sua igreja, é o que o Senhor espera das nossas vidas em nossos dias. O arrependimento por aquilo que nós fizemos. E é interessante que quando, no momento mais importante que Jesus mostra e ensina, que quando há arrependimento, há restauração. Há cuidado. Porque Deus cuida, Deus tem prazer em cuidar dos pequeninos arrependidos. Daqueles que se colocam diante da presença do Senhor. Senhor, eu reconheci, eu pequei. Né? A parábola do filho pródigo é um extraordinário, quando Jesus ensina ali em Lucas. Ele diz: Pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra a terra, eu não sou digno de ser chamado teu filho. É exatamente isso que Jesus estava ensinando. Se Judas chega e diz: Senhor, eu pequei, assim como Pedro, que chora amargamente, e ele entendeu realmente tudo isso. E quando nós fazemos e agimos dessa forma, quando nós nos arrependemos e chegamos diante do Senhor: Pai, eu pequei, eu não sou digno de ser chamado seu filho, faze-me como um dos seus empregados. E Jesus olha e diz assim: olha, você continua sendo um filho bendito, você continua sendo um filho abençoado, porque você está se prostrando, está se arrependendo, você está entendendo que longe, fora da minha presença, você não consegue chegar a lugar algum. É muito interessante, irmãos, quando nós olhamos, né, para a criança, geralmente quando ela vem se justificando, é muito interessante, né? Quando é pequeno, quando apronta alguma coisa, você tem só um filho, só está você e ele em casa, cai alguma coisa, ou quebra alguma coisa, ele já vem dizer: não fui eu, né? É sempre assim, ele vem se justificando, e a gente sabe quem foi, você sabe que foi, e às vezes a gente quer fazer isso com Deus, a gente quer se justificar diante de Deus: ah, Senhor, realmente eu, não foi um pecado, fui induzido, o diabo, o senhor sabe como que é o diabo? Eu disse: sim, por isso que eu te dei o Espírito, eu sei como o diabo é, e é por isso que eu enviei o meu Espírito para estar com vocês. O que o Senhor quer não é justificativas do nosso pecado. Jesus não quer que nós sejamos chegando diante dele tentando justificar aquilo que nós sabemos que está errado. O que ele quer é que nós dobremos nossos joelhos e digamos a ele: Senhor, perdoa, porque eu pequei. Eu fiz aquilo que o Senhor desaprova. Eu fiz aquilo que vai contra a sua vontade. Eu fiz aquilo que desagrada o seu coração. Eu não tenho mais alegria em continuar vivendo se não houver o perdão. É incrível a oração de Davi no Salmo 51. Eu acho extraordinário quando ele é confrontado com o pecado. Eu sempre digo que a diferença entre ele e Saul era essa. Saul justificava as suas atitudes erradas. E Davi se prostrava ao chão e se derramava diante do Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor não consegue resistir a um coração quebrantado. Não é as lágrimas simplesmente, aquelas famosas lágrimas de crocodilo, quando diz, não, mas é um coração quebrantado que leva as lágrimas. Mas é aquele sentimento verdadeiro em que se prostra de: Senhor, aquele filho pródigo, Pai, eu não mereço mais nada, faz-me como um dos seus empregados. E Jesus olha e ensina, o pai olha para o filho e diz assim: olha, filho, você
tem tudo, tudo é seu. Porque houve arrependimento. E ele fala para o outro filho, diz, hoje seu irmão que havia se perdido, foi achado, foi salvo. E é isso que Jesus espera de cada um de nós, da sua igreja, que nós possamos abandonar quando houvermos cometido algum pecado, para que possamos realmente ser reintegrados à família do Senhor. Judas poderia ser reintegrado ao meio dos seus apóstolos. Talvez ele tivesse consequências com os demais, ia ter alguns problemas, mas o importante é que o Senhor o perdoaria. E a vida, a história seria diferente na vida daquele homem. Porque porque se ele houvesse, ou se ele entendesse tudo que Jesus havia ensinado, ele teria agido de uma forma diferente, porque ele sabia que em Jesus há perdão, porque Jesus é um Deus de amor, é um Deus que cuida do seu povo. E nessa noite, irmãos, eu gostaria que nós estivéssemos observando, dentre esses ensinamentos da palavra de Deus, que não há diferença quem trai, quem nega, quem abandona. Se houver arrependimento, o Senhor perdoa. Não importa a situação. Não importa o tipo de pecado. Se houver arrependimento, Deus perdoa. E Deus tem prazer em perdoar. Quando a gente olha para a vida de Davi, é algo chocante, né? É algo terrível você ver o pecado. É que é um pecado que, não sei se foi simplesmente o ato do adultério, foi pior ainda a situação que ele faz para tentar resolver o problema. E é isso que acontece quando nós tentamos amenizar os nossos pecados, ou tentar encontrar nomes. Ah, Senhor, são deslizes, né? A gente gosta de dar nomes para o pecado, né? É tão ruim quando a gente fala pecado. Então, foi um deslize, foi um engano, eu cometi uma gafe, né? Eu cometi isso. Não, é pecado diante de Deus, não existe outro nome. E o que Ele espera é um coração contrito e quebrantado. É que nós nos prostremos diante dEle e digamos, Senhor, eu pequei contra os céus, eu pequei contra o Senhor. Me perdoe, porque realmente eu não sou digno. E Deus olha com amor, com cuidado, e diz, que bom que você entendeu que eu estava ensinando. Que bom que Pedro compreendeu. Que bom que os outros apóstolos compreenderam. Que eles que abandonaram, que correram quando viram Jesus sendo preso. Eles entenderam que tudo iria ser diferente se houver um coração quebrantado diante do Senhor. Que nós possamos estar olhando para a sua palavra. Não estamos aqui para condenar as pessoas, condenar quem abandona, quem trai, ou quem faz isso ou faz aquilo, mas para olhar para as nossas vidas e acertar o nosso relacionamento com Deus. O que Jesus quer é que nós estejamos abandonando o pecado, e Ele quer restaurar qualquer coração contrito e quebrantado, como nós vemos lá no Salmo 51, como nós já mencionamos, de Davi, mas que eu gostaria de ler o versículo 12. Salmo de número 51, 12, e diz assim, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. É isso que Jesus espera de cada um de nós. Essa disposição para obedecer a sua palavra. Curva a sua cabeça, coloque a sua vida diante da presença do Senhor. Não sei quantas vezes você tem traído, quantas vezes você tem negado, quantas vezes você tem corrido, abandonado, virado as costas. Talvez isso possa fazer diferença para nós, seres humanos, mas para Deus não faz diferença. Quando nós confessamos o pecado e abandonamos. Quando nós confiamos e entregamos as nossas vidas diante dEle. E Ele nos perdoa. Como diz, Ele é fiel para nos perdoar e nos purificar. Que nós possamos sair daqui nessa noite convictos e nessa certeza de que Ele está nos perdoando de todos os pecados, quais forem eles. Como eu disse, não é pecadinho e pecadão. O pecado é pecado. Errar o alvo. É desviar do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Pai querido, nesta noite, quando nós
Lemos a Tua palavra quando nós ouvimos a Tua voz. Fala conosco, Pai querido, aos nossos corações. Trabalha, Senhor Deus, na vida de cada um dos Teus servos, para que possamos compreender qual é a Tua perfeita, agradável vontade, para que nós possamos compreender que essa agradável vontade é andarmos nos Teus caminhos, que o Senhor enviou o Seu Filho para que nós pudéssemos trilhar nesse caminho, abandonar o pecado, virar as costas para as coisas deste mundo e andar segundo o desejo do Teu coração. Dirige as nossas vidas, sustenta-nos, Pai querido, independente daquilo que temos feito, que possamos prostrar os nossos joelhos diante do Teu altar. Chegarmos diante do Senhor sem tentar justificar o pecado, mas com o coração quebrantado, contrito, arrependido, confessarmos esse pecado e pedirmos perdão e seguirmos com uma novidade de vida. Abençoa a Tua igreja, Pai querido, o Teu povo que está reunido aqui nessa noite. E ao sairmos daqui, possamos sair com essa alegria em nossos corações, de que o Senhor tem nos perdoado, que nós queremos tão somente obedecer a Tua palavra. Nós oramos no nome e por amor a Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos.